boa tarde para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso SBT Esporte. Tudo bem? Que calor, hein? Pingou aí. Eu consegui contar 150 gotas de chuva ontem à noite. Caiu uma chuvinha light aqui, sensacional. E vamos falar da rodada, que só foi boa para o São Paulo entre os paulistas, né? A gente teve também o empate na Neoquímica Arena, onde o Corinthians buscou o resultado, mas não conseguiu a vitória. E o Palmeiras, hein? Meu Deus do céu, além de perder a invencibilidade, perdeu para o Botafogo e o Lucha falou que quer reforços. E também a gente vai falar sobre a vitória do dinizismo. Não sei de onde que o Rafael tirou o dinizismo, mas tá bom. Será que agora vai? E tem também Seleção Brasileira e uma linda homenagem para a Rainha Marta. E como sempre, participa aqui com a gente, você é de casa, vem para cá, participa com a gente no WhatsApp 18991437891. Senhoras e senhores, vocês já viram, né? O nosso galã, Caio Esteves. Beleza, Marão? Boa tarde para quem tem em casa aí. A chuva caiu aqui em algumas cidades da região, mas tem gente que já tá falando que tá abafado, né? Dá uma aliviada, mas depois já retorna. Vamos esperar que realmente chova com mais intensidade nos próximos dias aí, porque tá bem complicado. Você conseguiu contar? Lá eu contei 150. Eu acordei de manhã para vir trabalhar, eu falei pra minha esposa, falei, amor, choveu? Eu capotei, né? Apaguei, acordei só hoje. Ela falou, eu acordei 2 horas da manhã, tava chovendo forte. Então, se ela falou, mas eu não vi nada. Eu não cheguei nem a contar gota, nem nada. Mas bom, ainda bem que choveu, né? Eu tava assistindo série, cara. Começou batendo, já falei, o que é isso aqui? É chuva? Ninguém esperava essa chuva, né? É verdade. É essa. Muito bom. Vamos lá, vamos falar de futebol. Vamos abrir o programa falando do clássico, óbvio. Foi o primeiro jogo que abriu a rodada ontem às 7 da noite e o Corinthians recebeu o Santos, todo remendado na Neoquímica Arena. O jogo terminou empatado. Foi bom pro Santos, mas eu acho que não foi muito bom pro Corinthians. Vamos lá ver os gols. No clássico, o Santos foi quem saiu na frente na Neoquímica Arena. 11 minutos do primeiro tempo, Jean Mota cruzou na área e Madison desviou para a rede. 1-0. O Corinthians empatou aos 45. Lucas Piton cobrou escanteio, Gil desviou, Luan Pérez tentou cortar e João Paulo dividiu no alto com Avelar. 1-1, mesmo com muita reclamação. Fim de jogo, Corinthians 1, Santos 1. Antes da gente comentar, já vamos ouvir aí os treinadores das duas equipes e ver o que eles acharam do resultado. Primeiro, o mandante, o Coelho. Fala, Coelho. Os 15 primeiros minutos, se não me engano, os 10 primeiros que até tomar o gol, realmente a gente estava muito mal no jogo. Mas depois do gol, nós tomamos conta do jogo, que fique bem claro. Mudamos, assim, depois de uns 5 minutos de tomar o gol, mudamos para um 4-3-3, eu acho que vocês perceberam, acho que vocês viram. Trouxe o Mantuan para jogar de médio junto com o Rony e com o Gabriel, de entrelinhas. Coloquei o Luan do lado esquerdo, centralizei o jogo e coloquei o Léo na tela para fazer um 4-3-3. Foi onde o Santos não conseguiu mais jogar, o Santos não conseguiu mais sair jogando como vinha jogando num 4-4-2. E depois que nós tomamos o gol, isso eu falei lá para eles lá dentro, que a gente tem que começar a entrar melhor nos jogos, para não ficar 10, 15, 20 minutos sofrendo. Uma situação que a gente já sabe como vai acontecer dentro do jogo. Então, depois do gol foi outro jogo e nós tomamos conta do jogo. Agora é fazer com que as coisas funcionem de melhor para a gente, que é fazendo gol. É isso que a gente precisa entender, entrar mais ligado no início do jogo, para a gente não tomar susto e aí sim fazer um jogo melhor no início do jogo. Só uma curiosidade, uma historinha, que eu vi muita gente falando quem é o Coelho, né? O Coelho só fez história no Corinthians, é da base do Corinthians e tem uma história incrível no Atlético Mineiro. Sim. Né? Para quem não conhece a história do Coelho, vai pesquisar um pouquinho, que é um cara muito legal a história dele, bem legal. Bom, agora vamos para o outro lado, vamos ver o Cuquinha. O Cuca estava suspenso, né? Foi expulso na última partida. E parece que o Cuquinha, irmão e auxiliar do técnico do Santos, concordou com as falas do Diego Coelho. Põe na tela. A proposta que a gente veio, que era em buscar a vitória, em marcar pressão, em fazer o resultado no primeiro tempo, a gente conseguiu colocar em prática nos primeiros 30, eu acho, 35 minutos, né? E tivemos a chance até de fazer um segundo gol. Foi caindo, eu acho até, não parte física, mas tanto de viagem, a gente vai sentindo um pouco o jogo e jogando na casa do adversário, eles foram crescendo no jogo, aconteceu de tomar o gol no final do primeiro tempo. E aí o segundo tempo é outro jogo, é diferente, já sabe como que a gente vai marcar, como que vai vir.
Nós não conseguimos encaixar bem o segundo tempo, mas fizemos um segundo tempo digno até, com algumas oportunidades. Até acho que o Corinthians foi um pouco melhor no segundo tempo, a gente melhor, muito melhor nos primeiros 30 minutos. Acabou que no final o resultado acabou sendo justo, mas não vem ordem nenhuma para recuar, não vai ordem nenhuma. Eu acho até que os jogadores que atuaram hoje, a maioria não vem de ritmo de jogo, então sente um pouco, e isso é uma coisa normal. E esse mustache do Cuquinha? Hein? Estilo, pô, estilo. Style total, né? Não usaria jamais, mas estilo... Salvador Dali total ali, né? Exatamente. Ô, louco. Vamos pro jogo, vai. Corinthians, realmente o Diego acertou na mosca, começou horrível. Eu achei que ia tomar uma goleada do Santos, né? E o Corinthians jogou com praticamente o sub-20 do Santos. Para você ter uma ideia, aos 27 minutos do segundo tempo, a média de idade que estava em campo do Santos era de 21 anos. Então, quer dizer, o Corinthians jogou com um time praticamente sub-23 do Santos ontem, teve dificuldades. Isso mostra que é um Corinthians que vai ter muitos problemas até o final do campeonato, né, cara? Embora tenha... O Coelho falou que o Corinthians começou mal, realmente começou mal, depois melhorou, realmente jogou melhor que o Santos no segundo tempo. O Corinthians teve 65% de posse de bola no jogo. Só que o problema é se transformar isso em chances reais de gols, né? E não é o que está acontecendo nos jogos do Corinthians. Então não adianta você ter ali, você controlar o jogo, você controlar a bola. Tudo bem, isso impede você de ser atacado e levar gols. Só que não adianta você ter isso e você não criar as chances, não criar realmente os gols. Então acho que a lição do clássico foi essa. O Corinthians jogou de uma maneira mais consistente, propôs mais o jogo. Acho que até merecia talvez a vitória, só que ainda não encaixa a questão do ataque, a questão da criação. Do Corinthians sofre muito. Eu estava vendo os lances, Mário, do Corinthians tentando sair para o jogo. O buraco no meio campo que o Corinthians tem deixado nos jogos é absurdo. Assim, os jogadores totalmente afastados nas linhas e ninguém no meio campo para armar o jogo. E uma saída de bola tá muito complicado. E uma saída de bola do Cássio que eles entregaram no pé do atacante do Santos, só não concluiu em gol porque o atacante do Santos ele se embananou com a bola. Mas o negócio parecia a saída de bola do Diniz. Exatamente. O Santos com um time totalmente desentrosado, dá para dizer assim, um time que nunca jogou junto, várias peças ali improvisadas, time bem misto mesmo. E era a chance do Corinthians jogando em casa, era a chance do Corinthians propor o jogo, do Corinthians amassar o Santos e criar chances reais de gols. Jogou melhor, trocou mais passes, mas a objetividade do Corinthians ainda é muito pequena. O Corinthians ainda joga um futebol que não é finalizador e precisa melhorar isso. Aliás, eu vou falar duas coisas só do jogo. Uma, o Fagner que perdeu, você falou de finalização ontem, e o Fagner errou um gol absurdo. E a segunda coisa parabéns ao Cuca, que está dando um ritmo, um jeito de jogar para o Santos, mesmo esfacelado, sem 9 jogadores. Sim. O que ele está fazendo no Santos é um trabalho incrível. Exatamente. E o time vem jogando redondinho. Né? Realmente. Está muito melhor do que estava antes. E pode evoluir ainda mais, porque a hora que os jogadores voltarem vai ter um time melhor. Eu também acho. Vamos falar do Tricolor que venceu. Ufa! Quebrou a sequência negativa de 7 jogos. Todos os gols foram marcados por promessas da base e o Brenner foi o nome do jogo. Tela. O Tricolor teve uma vitória surpreendente em casa. Brenner inaugurou o placar aos 47 do primeiro tempo. Cruzamento na área, a zaga tentou cortar. O goleiro deu rebote e Brenner só completou. Aos 20 da segunda etapa, o São Paulo ampliou. Gabriel Sara recebeu na direita e foi para cima. Ele cortou para o meio e bateu com categoria. Lindo gol. O terceiro foi made in Cotia. Tietê tocou para Gabriel Sara, ele fez a jogada e cruzou para Brenner. O camisa 30 só tocou para a rede. Fim de jogo, São Paulo 3-0 Atlético Goianiense. Agora tirem as crianças da sala. Tira, fique só você aí, meu amigo. Porque agora você vai ver a coletiva de um Fernando Diniz inspirado, feliz. Parece que ele tirou um metrô das costas ontem. Né? Hoje a gente esteve muito mais perto de tomar gol do que nos outros jogos. A gente precisa, e o time voltou, teve um pouco mais de harmonia. O futebol, como a vida, você não explica de uma maneira técnica só. Se fosse explicar de uma maneira técnica, o São Paulo tinha ganho praticamente todos os jogos que deixou aí pelo caminho pontos. Mas hoje, assim, a gente fez as mudanças, eu achei que tinha que mexer, como achei que tinha que mexer contra o Sport também.
E o mais importante no futebol acaba sendo o resultado do jogo, que todo mundo busca. Ganhamos de 3-0 hoje, mas produzimos em outros jogos para ganhar de 3-0 e a gente não conseguiu fazer os gols e acabou tomando. Então a gente não tem... E a análise não é nunca por esse lado quase, é sempre pelo resultado final do jogo, que acaba prevalecendo. Mas a gente, embora tenha feito os 3 gols, a gente tem que melhorar o sistema defensivo hoje até mais do que nas outras partidas, porque a gente não pode contar que o Volpi vai fazer 2, 3 grandes defesas todos os jogos. Então a gente podia ter defendido melhor hoje, o volume do ataque foi muito bom. Quanto ao aspecto por que os gols saíram, ninguém vai saber explicar, nem você, nem eu e nem ninguém. Por que um jogador perde um gol cara a cara em determinado jogo e por que em determinado outro jogo ele faz o gol. Simplesmente as coisas acontecem. Hoje foi efetivo, o Brenner estava numa noite feliz e a produção do ataque foi muito boa, mas defensivamente, embora a gente não tenha tomado o gol, a gente podia ter jogado melhor. Então tá aí, Diniz. Aliás, Miguelito, será que a gente consegue colocar aqui sem o áudio da entrevista, só ele falando aqui na coletiva, o Diniz? Porque você vai ver vou até sair daqui. Você vai ver um técnico sorrindo com os olhos. Tá Olha mesmo. isso aqui, que Ele tá coisa sorrindo maravilhosa. com os olhos, O cara mesmo. tá sorrindo com os olhos, meu. Tá feliz, pô. O cara saiu de lá e foi comer uma pizza quadrada em São Paulo. Que? Fala, Caio. Não, exatamente, eu acho que merece, né? Pô, tá sofrendo uma pressão danada, o cara tá tentando fazer o time jogar, melhorar, e consegue uma vitória de 3-0, você dá aquela aliviada mesmo, assim, né? E realmente ontem o São Paulo jogou pra vencer. Ele falou que a defesa não defendeu, que o setor defensivo não foi muito bem, não defendeu muito bem, mas por outro lado ele mudou o jeito do São Paulo jogar defensivamente, colocando o Bruno Alves, colocou o Luan, que é um volante mais pegador, e o time melhorou muito. O time teve tranquilidade para produzir na frente, e aí os gols apareceram também pela qualidade do Brenner, do Gabriel Sara, que jogou muito ontem. Então, assim, o time de São Paulo realmente mudou. O Diniz ele conseguiu o resultado, na minha visão, Mário, porque ele deixou de ser teimoso. Ele entendeu que o time precisava melhorar defensivamente, que ele precisava mexer algumas peças. Ele fez isso, o time foi mais consistente e conseguiu vencer. Então, acho que o caminho é esse. O caminho é analisar jogo a jogo, você entender o que é melhor para o time a cada jogo. E ontem ele foi muito feliz nas alterações que ele fez. O São Paulo mereceu realmente a vitória. E é normal, ele tem que ficar feliz mesmo e buscar esse bom resultado em todos os jogos, né? Mas ontem o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo foi bem. 3-0 poderia ter sido mais. Né? E o Atlético Goianiense, impressionantemente, que deu muito trabalho para outros clubes, foi presa fácil ontem. Teve umas chances ontem até, mas bem abaixo, a defesa do São Paulo, na finalização mesmo, a defesa do São Paulo foi bem, conseguiu realmente impedir os gols, mas ofensivamente o São Paulo melhorou muito. Não é só um jogo que a gente vai analisar aqui, né? Ainda tem que melhorar demais, ainda está falhando em muitos jogos, mas já é um começo, já pode ser aí um caminho pro Diniz entender o que é melhor pro time. Você sabe quando um palmeirense coloca a pauta, quando começa assim, ó, acabou a invencibilidade do Palmeiras. Ele estava preocupado com a invencibilidade do Palmeiras, o Rafael, entendeu? E demorou para acabar, né? Durou bastante ainda. Palmeirense, o time do Pofechô perdeu ontem pro Botafogo no Engenhão. Foi um jogo disputado, mas só no segundo tempo. Foi legal o segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, tempo né? horrível. Nossa. Põe na tela aí, vai, vamos ver. O Botafogo quebrou a invencibilidade do Palmeiras. O placar foi aberto com 1 minuto do segundo tempo. Kevin cruzou da direita, Felipe Melo não acompanhou e Pedro Raul mandou para o barbante. Aos 5 da segunda etapa, o segundo do Botafogo. Vitor Luiz cobrou falta, a bola desviou em Pedro Raul e sobrou para Caio Alexandre, que precisou de 2 tentativas para marcar. O árbitro confirmou o gol no VAR. Com 31 do segundo tempo, o Palmeiras diminuiu. Scarpa cruzou, o Wesley desviou e o William Bigode completou para a rede. Bigode ainda desperdiçou um pênalti aos 40 e o jogo terminou assim. Botafogo 2-1 Palmeiras. É isso aí. Agora a gente vai ouvir o Pofechô, o dono do projeto. Pela primeira vez ele concordou que a equipe precisa de reforços. Será que vai ter reforço, Pofechô? E hoje nós tivemos 3 jogadores convocados para a seleção, né? E então já vi que houve, né, uma mudança. Precisamos de fazer alguma coisa, a diretoria sabe disso. Temos que fazer alguma coisa, que o elenco está curto
e precisamos de fazer alguma coisa para melhorarmos também, darmos um upgrade, darmos junto com o que nós já temos, mais qualidade também dentro do nosso elenco. Eu acho que é uma coisa que está bem clara para nós. Nós temos 3 competições importantes disputando, então precisamos de fazer alguma coisa. A diretoria está atenta. É um ano atípico com a pandemia. Sabemos que existe a pandemia, dificultou muito as receitas, né? Mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa porque as 3 competições são muito difíceis e você vai ter jogador lesionado, como nós tivemos jogador lesionado, jogadores convocados para eliminatória, jogadores convocados para seleção de base. Então nós temos que ver. É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Mas é uma necessidade que nós temos por números e também para nós darmos um pouco mais de acrescentar com o que nós já temos um pouco mais de qualidade. Bom, vamos por partes, né? Normalmente quando o Luxemburgo pede alguns jogos e jogos importantes, ele dá uma desfigurada no jogo e coloca alguns outros detalhes. Ok, ele falou 3, mas são 4 jogadores convocados para seleções, né? Sul-americanas, inclusive o Brasil. Mas a gente também tem que salientar que o time também tem que acontecer alguma coisa. O time não foi bem ontem. Depois que foi pro vestiário, que ele ajustou o time e o Palmeiras jogou. Mas não pode ser assim, né? E não é um resultado tão ruim perder pro Botafogo no Engenhão. Não é um resultado tão ruim. Mas alguns erros continuam sendo aparentes. Por exemplo, o primeiro gol do Botafogo, se você estiver acompanhando aí as imagens, é um gol que foi idêntico ao gol que o Palmeiras tomou do Flamengo, do Pedro. E outra falha... Bola nas costas do Felipe Melo. Felipe Melo. Não, a questão dos convocados eu entendo. Três titulares da defesa do São Paulo, né? O Everton... Do Palmeiras, perdão. O Everton, o Matias Vinha e o Gustavo Gomes. Então, assim, você já sente muito. Só que a gente também não pode ignorar o fato de que o Palmeiras tem um elenco bom. As peças que entraram são excelentes jogadores. Exatamente. E jogou contra o Botafogo, que assim, é um time que vai brigar ali por meio de tabela para baixo. Então, assim, eu entendo que fora de casa é mais complicado, que existe uma chance real de você perder um jogo desse, claro. Mas o Palmeiras precisa, com essas peças, esses jogadores que entraram, tiveram a chance, precisava ter jogado um futebol melhor do que jogou ontem. Primeiro tempo, Mário, foi assim, terrível. Muito erro de passe simples. Várzea. O Patrick de Paula, que é titular, que tá jogando demais ontem, errou muito passe. O Bruno Henrique nem se fala, muito mal também. Então, assim, o Palmeiras precisa melhorar algumas questões. A questão de reforços, eu acho assim, se a gente for olhar os elencos do Brasil hoje, praticamente, exceto o Flamengo, de alguma forma, mas todos precisam de reforço, né? Mas o Palmeiras, pra mim, é um dos que menos precisa de reforço nesse momento pelo elenco que tem, Mário. Pra jogar o Brasileirão... Ele tirou e colocou em reforço. Se você pegar os outros paulistas, por exemplo, precisam de reforço, assim, absurdamente com mais necessidade do que o Palmeiras. Vamos pro WhatsApp. Põe na tela o João Vitor de Araçatuba. Mário, esse ano o Corinthians cai pra Série B. Meu Deus. João Vitor do céu, o que é isso, bicho? Tá 1 ponto da zona, Mas vou te falar, hein, João Vitor. Esse time vou falar de novo, é tão ruim quanto aquele de 2007. E o Danilo Avelar lesionado, complicado. Gilberto Bertini de Catanduva. Não entendo um time igual do Palmeiras não ter um batedor de pênaltis oficial. É o Bigode, mas ontem ele bateu... Ontem tinha um problema, né? Que era o Gatito que tava no gol, né? Pegador de pênalti. Era o Cavalieri? Era o Cavalieri, que também é pegador de pênalti. Pegador de pênalti. Ele é da escola da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o William é bom batedor de pênalti, que ontem realmente ele bateu mal. É verdade. Paulo, de Presidente Prudente, boa tarde a todos do programa. Será que o Flamengo entrou de vez na briga pelo título? Provavelmente, né? Acho que o Flamengo tá na briga, mesmo oscilando. É um elenco muito forte, né? Acho que vai estar na briga, sim. Vamos lá, tem mais Ana Júlia. Manda beijoca. A Ana Júlia manda beijocas. Cadê? Pirapozinha lá. Ah lá, Ana Júlia. Aê, que maravilha. Um beijo pra você, Beijão. Ana Júlia. Valeu. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Vamos mostrar a tabela, os jogos de hoje e muito mais. Fica aí. De volta ao nosso SBT Esporte. Continuamos falando de Campeonato Brasileiro, vamos para a tela, vamos mostrar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Senhoras e senhores, está sim, por enquanto, hein? Temos mais 2 jogos hoje. A gente tem Atlético Mineiro, líder do campeonato, com 27 pontos. O Flamengo, aliás, Atlético Mineiro ontem... Então, o momento do Atlético é muito bom, né? Se a gente for olhar, apesar de ainda oscilar, o time joga tipo meia hora, freneticamente, faz 2, 3 gols em cada jogo. Tá muito bem, realmente. Mas não foi... Vai oscilar, não tem como, mas
Eu acho que o momento é bom. O Inter, que pra mim, eu acho que tá no momento mais complicado. O Cudê tá meio ameaçado lá. Mas a tabela tá aí. O Atlético continua líder com 27, o Flamengo vice-líder depois da vitória de ontem em cima do campeão de 87, o Sport Recife, 24 pontos. O terceiro colocado é o São Paulo com 23 pontos. O quarto colocado, o Inter de Porto Alegre com 22. Com 22 também o Palmeiras é o quinto colocado. E aí a gente encerra a fase de Libertadores com o Fluminense com 21 pontos. Depois a gente vem para a zona da Sul-Americana, que tem o Santos em sétimo com 21, o Sport com 20 é o oitavo, 20 também tem o Fortaleza em nono e décimo o Vasco com 18 pontos. Vamos virar a página agora e vamos ver quem está lá embaixo. O Grêmio, ontem, com a vitória, foi para 11º lugar com 17 pontos. O Bahia é o 12º com 15. O Corinthians também tem 15, Atlético Goianiense 15, Botafogo 15. E aí a gente chega no Atlético Paranaense, que começa com 14 pontos, abre ali praticamente a zona do rebaixamento, né? Com o Ceará, com o Curitiba, com o Bragantino e com o Goiás. E tem mais 2 jogos hoje também, né? Exatamente. Olha como é, né? Um jogo que você conseguir vencer, por exemplo, o Ceará vencer vai para 17 já sobe lá na ponta. Então, assim, é muito equilibrado o Campeonato Brasileiro, né? Isso é legal do campeonato. Que 2, 3 vitórias seguidas você já sobe lá para cima. Então, é bem legal. O Corinthians está entre o céu e o inferno, né? Se perder de novo, os outros vencerem, tá 1 ponto da zona de rebaixamento, né? E tem os jogos de hoje, põe na tela. Vamos lá. Vamos mostrar os jogos de hoje. Hoje a gente ainda tem o Atlético Paranaense contra o Ceará e o Bragantino contra o Internacional de Porto Alegre às 9 da noite no Nabi Abichedi. Certo? Na Arena da Baixada, em Curitiba e aqui em Bragança. É isso. A gente está falando do Atlético Mineiro porque ontem o Rogério Ceni deu um nó no Sampaoli e ganhou o jogo lá, o Fortaleza, 1-0. Um Sampaolizinho, né? O Rogério Ceni, dá pra dizer, né? O mini tem a Sampaoli. mesma característica ali, né? De jeito de jogar, 2-1, é verdade. 2-1. Vamos falar de seleção brasileira. E o garoto Neymar sentiu no treino da seleção e gera dúvidas para o jogo de amanhã. Vamos acompanhar aí o que o médico falou sobre a situação do atleta. Vamos lá. Para aguentar o peso, trabalho duro. Defender a seleção brasileira exige equilíbrio e esforço máximo. Sob os olhos do técnico Tite, os jogadores sabem que tem pouco tempo para agradar o chefe. Penso em trabalhar para poder estar presente em todas as convocatórias e poder ajudar a seleção a cada partida. E, claro, com o objetivo final de estar na Copa do Mundo, de poder fazer com que a gente tenha uma equipe muito competitiva com ambições de poder vencer. Richarlison fez um trabalho físico com bola pela manhã, observado pelo médico Rodrigo Lasmar e pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. O atacante chegou no domingo com dores no tornozelo esquerdo. De tarde, ele já esteve com todos, mas, de repente, as dores nas costas de Neymar durante o aquecimento viraram o problema. O camisa 10 brasileiro conversou com os médicos, tentou voltar ao treino. Acabou poupado e virou dúvida para enfrentar a Bolívia. Essas próximas 24 horas serão muito importantes para ver como que ele vai se recuperar. Então uma nova avaliação será feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco melhor. A confirmação da equipe só deve acontecer no dia do jogo. É isso. E agora há pouco o Tite e o Dr. Rodrigo Lasmar disseram que o jogador não participou do treino de hoje e se ele não tiver condições para o jogo vai ser substituído por Everton Cebolinha. Bem substituído, o Neymar? Sim, acho que sim. Acho que não é o Neymar, né? Não dá pra gente dizer. O Neymar é o líder desse grupo, não só pela questão técnica, mas também por orientar, por fazer aquele trabalho. Ele é aquele cara que quando o jogo tá difícil, ele pega a bola e chama o jogo, né? Então, assim, faz falta por isso. Mas os adversários do Brasil nesses 2 primeiros jogos não são tão complicados. Então, acho que o Cebolinha pode substituí-lo muito bem, sim. O Brasil tem obrigação para mim de vencer os 2 jogos, Mário. Bolívia e Peru não são seleções muito grandes, Peru um pouquinho melhor, mas eu acho que o Brasil está bem superior aí. E é entrar em campo e ganhar, né? Entrar em campo e conseguir os 3 pontos, porque em eliminatórias você não pode brincar. A gente já viu o Brasil sofrendo no final de eliminatórias. Não pode se dar o luxo de achar que está tudo bem, que vai classificar a hora que quiser, não. Exatamente. Seria Neymar essas dores nas costas, porque ele não está com a sua cadeira gamer lá na Granja Comari, está jogando o seu videogame com cadeiras de cozinha, que não tem rodinha? Pode ser. Neymar que fez uma live na Twitch, né, com a plataforma de mais de 1 milhão, né? Tinha quase 100 mil pessoas acompanhando. Mas no total passou de 1 milhão. Né? Passou de 1 milhão de pessoas acompanhando, muito legal. E a gente continua falando de seleção brasileira, mas agora da seleção feminina. A Rainha Marta vai ganhar uma estátua ao lado do monumento de Pelé, no Museu da CBF. Segundo a jornalista Renata Mendonça,
o presidente da CBF, Rogério Caboclo, confirmou a homenagem e as medidas já foram tiradas. A estátua vai ser feita em tamanho natural e por artesãos londrinos, os mesmos que confeccionaram a de Pelé. Marta também vai poder escolher aí a pose da estátua. A jogadora é a única da modalidade com 6 prêmios de melhor do mundo. É genial, é incrível, é a Pelé de saias e não haverá uma jogadora como Marta, eu acho, tão agora. Eu também acho a Marta referência, não só para a geração dela, mas para as gerações que estão surgindo, né, de jogadores de futebol. A gente vê hoje um estímulo muito maior do que antes, né, com relação ao futebol feminino. Fala-se de muito investimento nos próximos campeonatos de futebol feminino. A Copa do Mundo foi transmitida, então acho que isso é muito legal para valorizar também essas meninas que fazem um trabalho espetacular, e a Marta é a referência de todas, né? Exatamente. Não só ela, o Zagallo também vai ganhar uma estátua, Mário, da CBF. Vai também ter uma estátua em tamanho real do Zagallo lá, que ganhou a Copa do Mundo como treinador e como jogador, né? Então também é uma referência espetacular da seleção brasileira, e essas pessoas merecem, com certeza, precisam ser lembradas, valorizadas ainda em vida, né? Não adianta esperar morrer para valorizar, tem que valorizar agora, isso é muito legal. Exatamente. A gente tem um problema no Brasil, que a memória brasileira, o respeito com ex-atletas não é tão como por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. Os americanos idolatram os grandes astros do futebol, do basquete, do futebol americano. Exato. De uma maneira impressionante. E aqui a gente não tem isso, né? Se perde no meio do caminho. E é maravilhoso isso, saber que a nossa Pelé de saias vai ter uma homenagem, ela saudável, ainda praticando o esporte e sem tendo esse respeito, né? Exatamente, tem que ser feito isso. Nos Estados Unidos, você estava falando, tem hall da fama, né? Sim. Do esporte, das categorias, realmente a valorização é bem grande. E no Brasil a gente realmente precisa valorizar, porque nesse caso não é só o atleta, não é só o que joga, né? É o que também inspira em crianças, em jovens, é o que faz de projeto social. O problema aqui no Brasil... Tem toda uma questão social envolvida. O problema aqui no Brasil é que a gente tem um problema de brasão na frente. Por exemplo, eu sou torcedor da Ponte Preta, mas eu não posso admirar o Marcos do Palmeiras, né? O Marcão, ele jogou no Palmeiras, mas ele é um ídolo nacional. Com certeza. Você me compreende? Claro. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo começou a vida dele lá no Cruzeiro, foi pro Corinthians. Eu, como torcedor do São Paulo, do Palmeiras, não vou ficar dando muita moral pro cara. Ou o torcedor do Atlético Mineiro, porque ele jogou... em outros países não é assim que funciona. O brasão do time não está à frente. O importante é o tamanho que o atleta representa para o esporte. Exato, né? É isso. Vamos pro WhatsApp? Põe na tela aí, Ana Carolina de Guararapes. Assista o programa todos os dias. Aqui é palmeirense. Põe na tela aí, cadê? Vamos ver, Ana Carolina. Olha só a Ana Carolina aí acompanhando a gente. Lá, valeu. Valeu, Tamo Ana. junto. Olha lá, bem na reportagem lá do São Paulo. O Rafa de Prudente, será que o São Paulo busca a primeira posição? Tá na briga, Rafa. Tem foto também, né? Opa, olha lá, mais uma selfie. Falei Rafa, o Rafa já falou aqui no ponto. O objetivo é esse, né? São Paulo tem que ficar ali entre os 4 ali e tentar, pelo menos uma Libertadores ali, acho que tá de bom tamanho. Maravilha. Bom, acabou o programa. Você que tá aí do outro lado, fica ligadinho, porque amanhã é o quê? Sextou, né? Meu Deus do céu. Amanhã é sextou. Passou voando. Até amanhã, valeu. Tchau. Tchau, tchau.